Opa, seja bem-vindo aqui na telinha da Band nesta sexta-feira, final de semana chegando. Que beleza, hein? Nós também ao vivaço com os donos da bola, trazendo as informações do esporte da nossa região para você que nos acompanha. E aqui comigo, ele, como sempre, meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde para você. Oi, boa tarde, Andressa. Véspera de sábado à noite, como a gente costuma dizer. Deixa eu abrir o programa mandando um grande abraço, parabéns ao Marcelo Melo, grande Marcelão. O filho da dona Cíntia com o seu Maurício, o irmão da Priscila, lá no Satélite. Que beleza, fazendo hein? 29 anos de idade. Parabéns ao Marcelo pelo aniversário. Pode convidar para a festa que nós vamos, não vamos? É isso mesmo, Marcelo. Pode chamar que a gente vai, viu? Churrascão, festa de aniversário. Feliz aniversário para você. Obrigado pela sua audiência aqui no nosso programa. Um beijo, viu? Antônio Carmo, hoje a gente tem muita informação para falar. Vamos falar da preparação das meninas da Águia do Vale para o primeiro jogo da final do Paulista, que mudou de local novamente. A gente vai receber aqui no estúdio também o técnico Cristiano Amed, do São José Basquetebol, para falar da boa temporada que se iniciou aí no Campeonato Paulista. E ainda tem a agenda esportiva do final de semana com handball, futebol e muito mais para você. E já sabe, né? Pode participar ao vivo do nosso programa pelo nosso facebook.com, tá aqui, ó, facebook.com/os donos da bola vale. Pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão ou o seu comentário pra gente, tá bom? Vamos começar falando de futebol feminino com várias modificações aí no elenco e na comissão técnica. O time do São José, o time feminino do São José teve um começo de ano meio complicado, cercado ainda de desconfiança. Mas as meninas deram a volta por cima e agora querem mostrar que no futebol feminino a camisa da Águia pesa muito mais na hora da decisão. Veja aí. O tempo fechado e as baixas temperaturas não intimidaram as meninas do São José. Em final de campeonato, cada dia de treino pode fazer a diferença na disputa do título paulista. Aqui a gente enfrenta tudo, a gente até está acostumada, né? Mas faz parte do nosso trabalho. Depois de enfrentar muitos desafios, como a mudança de 80% da equipe e a eliminação na Copa do Brasil, a Águia vive uma nova fase e chega com a melhor campanha do estadual. Nós tivemos um começo de ano muito turbulento por conta das mudanças que houveram, resultados que acabou surpreendendo um pouco a torcida, fez com que as pessoas duvidassem desse novo São José. Então tivemos alguns tropeços na hora certa, né, para que nós pudéssemos mudar alguma coisa, acordar para que a gente estava proposto a fazer aqui em São José. E depois do jogo do Taubaté, que foi a nossa derrota, assim, que marcou demais para mim, nós não perdemos nenhuma partida. Com a reformulação, o time reuniu talentos dos 4 cantos do Brasil. Nesse campo tem catarinense, carioca, cearense, pernambucana, brasiliense. E pensa que acabou? A atleta que está mais longe de casa é a goleira Andréa. Ela deixou a Venezuela para defender a camisa joseense. Jennifer e Sâmia trocaram o sul do Brasil pelo sudeste. A dupla ainda não foi apresentada à torcida. Joga somente no Brasileirão. Começa a semana segunda-feira treinando para o jogo de sábado ou domingo. Eu não, tô treinando sabendo porque é só dia 9 que eu vou poder jogar. Eu fico ansiosa, querendo jogar, mas infelizmente eu não posso mais, sou paulista, né? As atletas vêm de uma rotina intensa de treinos e jogos. Foram 16 partidas seguidas no campeonato. Por isso, nesse momento, o trabalho aqui em campo é mais leve, porque elas precisam descansar. Mudamos a semana de treinamento também por conta desse feedback que elas dão pra gente, para que nós chegássemos contra o São Paulo lá 100% e todas recuperadas. O duelo de volta será no dia 5 de setembro, às 7 da noite, no estádio Martins Pereira. Mais uma oportunidade para joseenses fazerem jus ao histórico de vitórias do futebol feminino. A gente vem trabalhando forte a semana inteira para isso e a gente espera aí o público aí, a torcida joseense nos apoiar nessa final para nos embalar e conseguir mais um título. É isso, a gente também espera, viu, Gislaine? Ela que é joseense, esteve essa semana aqui no nosso programa. E lembrando, gente, que a partida, o jogo de ida teve um local alterado ontem mais uma vez. Inicialmente foi marcado para o Complexo Social do Morumbi e a Federação Paulista de Futebol transferiu a partida para a Arena Barueri. Mas como o laudo de segurança do estádio está vencido, a Federação marcou o jogo agora para o estádio Nicolau Alayon, que é o campo do Nacional, em São Paulo. Então o jogo vai ser no Nicolau Alayon, Antônio Carmo. Bom lugar. Muito bom lugar. E a gente sabe que as meninas da Águia não querem deixar esse título para depois, né, Carmo?
Nicolau Laion lá é o campo que projetou Muricy Ramalho nos dentes de leite. Eu vi ele jogar lá em 1969, Eita. molequinho de 10 anos, mesma idade que eu tinha. Era muito legal. Ô, Andressa, é o seguinte, o jogo pelo menos vai para um campo bom, perto, para a torcida do São José ir para cá, daqui lá, no domingo, Fica fácil, com né? pouco movimento, uma hora, menos de uma hora, tá lá para ver o jogo, para apoiar os meninos do São José. A Emily falou uma coisa que é verdade na matéria da Maria Clara. Ela falou que muita gente duvidava, né? Eu fui um desses que no começo duvidei de que poderia haver uma mudança tão grande e tão boa como ocorreu. Até porque as jogadoras de nomes todas foram para a seleção brasileira também, acabou, né, entre aspas, né? Aquele time campeão mundial, esse time acabou. Quer dizer, ficou a Bagé, uma dificuldade muito grande, você começar praticamente do zero. E aí, você vê, quando começou já na Copa do Brasil, eliminação na segunda rodada, terceira rodada... Foi tenso o começo do ano, né? Mas a Emily mostrou aí, vem o lado da capacidade técnica, da competente técnica, Emily, que conseguiu arrumar o time, trouxe jogadores, encaixou, arrumou o sistema de jogo. Começou o Campeonato Paulista ainda claudicando, com 2 derrotas, uma para o Taubaté em casa, outra para o São Paulo, lá na capital paulista. E para o Taubaté ninguém esperava, né, cara? Não se São esperava. Paulo ainda, mas para o Taubaté foi mais do... E aí o time foi melhorando, Andressa, ao longo do campeonato. Tanto é que terminou a primeira fase, 2 pontos apenas atrás do São Paulo. O São Paulo terminou a primeira fase invicto. O São José enfrentou o São Paulo 2 vezes na primeira fase. Perdeu 2-1 em São Paulo e empatou 0-0 no Martins Pereira, ou na D Paraíba. Não ganhou do São Paulo esse ano no campeonato. Mas o São Paulo depois perdeu para o 15 de Piracicaba na primeira fase de mata-mata. E o São José foi passando com mais facilidade, né? Pela Ferroviária, apesar dos sustos aqui no empate em 4-4 no Martins Pereira, depois pelo Audax. E o São Paulo teve dificuldade para eliminar o 15 de Piracicaba com uma derrota e uma vitória e eliminar o Santos com 2 empates. Sim. Então o São José, por isso, até somou mais pontos nessa fase de mata-mata, ultrapassou o São Paulo e ficou, não só, Andressa, não é só o privilégio e a facilidade de fazer o segundo jogo em casa, é a vantagem do critério de desempate. Quer dizer, agora é o São José que joga por 2 empates, é o São José que tem a vantagem. Não é mais o São Paulo. Não é São Paulo. Isso pesa. Você perde lá, e como não tem esse negócio de gol marcado fora, pesar o dobro e tal, pode perder de 1-0 em São Paulo, ganhar de 3-2 em São José, é campeão. Né? Ô, Carmen, você acha que esse fator do São Paulo já ter anunciado, a diretoria do São Paulo ter anunciado que o time vai se extinguir, não vai existir, mas vai acabar, isso pode influenciar no jogo? Eu penso que sim. Agora, depende de como isso foi passado lá para as vidas. Daqui a pouco vem um desmentir, não é nada disso, bom, mas eu acho que foi uma absoluta falta de sensibilidade do pessoal do São Paulo. Então espera acabar o campeonato, depois se conversa, fala-se sobre isso, né? Agora depende de como é que as meninas vão reagir. A Jennifer e a Sâmia, essas 2 jogadoras que não estão atuando pelo São José, elas eram do São Paulo. São José as trouxe para elas deixaram o São Paulo já no meio do campeonato, preferindo ficar só treinando em São José, esperando o Campeonato Brasileiro. Sinal de que a coisa em São José dos Campos é melhor. Então o time chega forte. E eu coloco o São José como favorito para ganhar esse título, sim. Tá certo. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar de futebol, vamos falar de handball, mas também vamos falar de basquete com o técnico do São José, o Cristiano, que vai estar aqui com a gente para falar do time. Você pode mandar a sua pergunta para ele pelo nosso Facebook. A gente volta rapidinho.